nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão. Depois das férias, depois das balançadas férias, estamos de volta com o nosso Uau, não é que a Bíblia tinha razão. Qual será a bomba de hoje? Qual será a bomba de hoje? Já começou a gritaria, Qual será a pergunta de hoje, hein? Vamos lá, taca na tela. Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Taca na tela! Taca! Uau! Não é que a Bíblia tinha razão. Muito bem, de volta das férias, as tão sonhadas férias. Nós já voltamos com uma bomba. Uma bomba aqui pra gente resolver na programação do Bom Dia, Super Dia. A minha amiga Bianca de Imperatriz do estado do Maranhão já mandou uma bomba aqui pra nós. Eu não sei se essa irmã é terrorista. Ô Bianca, a Bianca quer saber o seguinte: Pastor Samuel, me explica aqui um negócio. Eu tava lendo a Bíblia, né, sobre o dilúvio que Deus enviou para matar os gigantes, né, e só que depois eu lendo a Bíblia, pastor, eu me deparei com gigantes depois do dilúvio. O quê? Não acredito. Como esses gigantes escaparam do dilúvio, Bianca, hein? Meu pai do céu, a Bianca tá questionando aqui porque o dilúvio foi para matar os gigantes e agora depois do dilúvio, os gigantes reapareceram. O quê? Não acredito. Reapareceram os gigantes, Bianca. Eu também não tô acreditando não que esses trastes resistiram ao dilúvio. Ah, meu pai, como é que eu vou responder esse negócio? Gigantes depois do dilúvio, teve esse negócio, Bianca? Taca na tela, uau, não é que a Bíblia tinha razão? Taca! Taca na tela. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão. A minha amiga Bianca, bota aqui pra mim. Corta aqui pra mim. A minha amiga Bianca tá encucada porque ela achou que o dilúvio foi para destruir os gigantes e depois do dilúvio aqueles trastes continuavam por lá. Ai, que coisa. Bianca, essa pergunta sempre surge nos estudos bíblicos, né? Nos estudos teológicos e a resposta depende muito aí da linha de interpretação adotada, né, por alguns. E eu vou te mostrar aqui as principais... Cala a boca, risadinha. As principais explicações usadas por teólogos grandões da Galileia, né, que a gente chama aqui de grandões da Galileia, né, para essa pergunta. Alguns dizem, né, que esses gigantes não foram destruídos pelo dilúvio. O quê? Não acredito. Não foram, né? Não, ela tá calada, irmão. Você tá doido? Ela tá calada, irmão. Ela tá caladinha, irmã, comportadinha aqui, né? Segundo a Bíblia, o dilúvio destruiu apenas humanos, a humanidade, os animais, e não os gigantes. Porque para alguns, viu, Bianca? Para alguns, esses gigantes eram anjos caídos, né? Eu não acredito não, Charlie. Eram anjos caídos, segundo alguns. Esses gigantes eram anjos caídos, né? Então, essa visão diz que o dilúvio só destruiu seres humanos e animais, e não anjos. Porque anjos são seres espirituais e não físicos, conforme Hebreus 1,14. O dilúvio foi um juízo sobre a terra, não sobre o mundo espiritual. Por isso, esses gigantes continuavam existindo, né? Mas eu vou consultar aqui a grandões da Galileia para ver o que eles têm a dizer sobre esse negócio bem aí, né? Por que esses gigantes continuavam existindo mesmo após o dilúvio?
Muito bem, a gente conversando aqui com grandões da Galileia sobre essa existência desses gigantes após o dilúvio, é um negócio bem burocrático, né? Bem questionável. Em Gênesis 6:4 está escrito que havia nefilins na terra naqueles dias, também depois. O próprio texto, Bianca, já está dizendo, é porque a gente não presta atenção no texto, a gente não presta atenção. O quê? Não acredito. Não presta atenção, olha, o texto começa dizendo o seguinte: havia nefilins na terra naqueles dias e também depois. Olha, o próprio texto entrega, né? Então, agora como eles resistiram ao dilúvio, eu não sei. Eu acredito que já era uma outra raça. Como explica isso? Também depois aqui, Bianca, é o ponto, né? O central do debate. Eu conversando com alguns grandões da Galileia, eles disseram: pastor, esses gigantes reapareceram por linhagens humanas. Esses gigantes aí apareceram por linhagens humanas. O quê? Não acredito. Segundo muitos grandões da Galileia, nefilins, né, pode significar homens poderosos, guerreiros, de grande estatura ou fama, né? Após o dilúvio, algumas características físicas, a altura, a força, podem ter reaparecido novamente em alguns seres humanos, né? Não acredito não, Charlie. Pois pode acreditar. Após o dilúvio, né? Povos como os Anaquins, os Refaíns, os Giborins são chamados de gigantes, mas isso não exige a origem sobrenatural, né? Por exemplo, a Bíblia fala de gigantes depois do dilúvio, sim. Por exemplo, Golias, né? Tem Golias. Tinha cerca de 2,90 metros. O quê? Não acredito. 2,90 metros. Samuel 17, né? Algo raro, mas biologicamente possível, né? Então, aqui, Bianca, gigante, híbrido, angelical, é linguagem descritiva, não genética sobrenatural. Porque alguns dizem que aquela questão dos filhos de Deus, né, se uniram às filhas dos homens e tal, mas aquilo ali é heresia. Não acredito não, Charlie. Aquilo ali é heresia, não teve nada de junção de anjo com mulher, não teve nada disso, não teve essa safadeza não, né? Isso aí é heresia, né? Então, o uso do termo nefilim como comparação, em Números capítulo 12, versículo 33, os espias dizem, vimos ali os nefilins e éramos como os gafanhotos diante deles. Vocês lembram desse texto? Pois é. Então, isso foi um relato exagerado, na verdade uma hipérbole, né? Foi um fato exagerado, né? Fruto ali do medo, ficaram com medo, disse, nós somos igual gafanhoto lá diante deles, né? Esse texto reflete a percepção, não necessariamente a realidade literal. Eles estavam ali amedrontados, né? Desobedientes. Quando a gente está com medo, irmão, a gente vê coisa, não vê? Quando a gente está com medo, a gente vê um cachorro a gente pode dizer, meu Deus, é um monstro, entendeu? Então, muitos estudiosos, grandões da Galileia, vê isso como hipérbole, né? Como um exagero, não prova de nefilins pré-diluvianos que sobreviveram ao dilúvio. Existem também outras interpretações angelical, mais controversas, como eu já falei, de heresias, né? Alguns defendem que anjos caídos teriam voltado a interferir depois do dilúvio, produzindo novamente seres híbridos. O problema dessa visão, Bianca, é que Jesus afirma que os anjos não se casam. O quê? Não acredito. Os anjos não se casam. Mateus 22:30. Judas 6 indica que os anjos que pecaram foram presos. Aí entra a controvérsia, né? A Bíblia não descreve aí um novo evento semelhante após o dilúvio.
Por isso, essa visão é minoritária hoje, né? Então, termo Nefilim. Temos que focar aqui no termo Nefilim como categoria cultural. Outra explicação forte para isso, Nefilim era um termo antigo para heróis lendários. Eu não acredito não, Xavier. Era um termo antigo para heróis lendários, né? Então, assim como em outras culturas falavam de semideuses ou titãs, a Bíblia usa o termo sem validar o mito, né? Usa o termo sem validar o mito. Ou algo parecido, como chamar alguém hoje de monstro, né? No futebol, por exemplo. O Neymar é um monstro no futebol, né? O Paquetá é um monstro no futebol. Isso não é literal, tá bom? Então, como explicar, pastor, esses gigantes depois do dilúvio? Eu pergunto aqui da minha amiga Bianca. A explicação, Bianca, mais aceita é que o dilúvio eliminou os nefilins antigos, né? Os nefilins antigos. Depois surgiram homens muito altos e poderosos. O quê? Não acredito. Foi chamados de gigantes, entre aspas, por linguagem comum. E alguém chegou a comparar eles com os antigos nefilins por fama ou por tamanho, né? Ou seja, o dilúvio cumpriu o seu propósito, né? O dilúvio cumpriu... Ih, a irmã acordou. Meu pai. Já chega. Ei, irmã! Ei! Meu pai do céu. Tava tão tranquilo. Tava tão tranquila essa irmã. Não tem ética, não. Não tem ética, não. Só Jesus na casa dela. Eu tô passada. Meu Deus. Jesus. É assim mesmo, vai acostumando. Mas o que você acha disso, né? Deixa aqui os seus comentários. O que você acha desses gigantes depois do dilúvio? Eram os nefilins, né, que ressuscitaram, que venceram o dilúvio? Qual é a sua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Então, Bianca, o dilúvio cumpriu o seu propósito. Não há provas bíblicas claras de nefilins sobrevivendo o dilúvio. Não há prova, né? Não há prova disso. Esses gigantes pós-dilúvio eram humanos de grande estatura, né? Ou grande reputação. Esse termo foi reaproveitado, não repetido literalmente, tá bom? Então, é isso que nós temos a dizer, né? É que esses nefilins, eles não resistiram ao dilúvio, mas que depois surgiram pessoas de grande estatura, pessoas fortes, né? Raça de gente grande, assim como até hoje tem os anães, né? Os anões. É anões ou é anãs que diz, hein? Me corrija aí, professor de português. É anões ou é anãs? Coloca aí nos comentários, que eu faltei esta aula de português. Tá bom, pessoal? Como não temos mais tempo para nada, quero pedir que você deixe o seu like e que você se inscreva aqui no nosso canal e que mais uma vez chegamos a uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? A Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, tá bom? Eu vou ficando por aqui, prometo voltar amanhã, se Deus quiser. Tchauzinho, fui! Uau! Não é que a Bíblia tinha razão?